Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Go Olímpico Podcast aqui nas redes sociais. Aqui é Marcelo Lucena, estou ao lado aí da equipe com Murilo Galati, Vitor Minatel e Gabriel Galati na coordenação das redes sociais. Olá, Murilo Galati, tudo bem? Olá, Marcelo, obrigado. Mais uma vez um prazer imenso estar com vocês aqui. Hoje o podcast Go Olímpico com uma convidada especial, do meio esportivo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que mais uma vez nos acompanham, nos curtem, nos compartilham aí as nossas ideias. Vitor Minatel, é com você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma honra ter vocês aqui. E hoje temos uma pessoa muito especial, trabalha no jornalismo do Piauí, na Globo, especificamente, Stephanie Pacheco. Stephanie, se apresente aí para a galera e fala um pouquinho de você. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, colegas, amigos, todo mundo que está ligado. Bom, sou jornalista esportiva, formada em jornalismo, tenho pós-graduação em jornalismo esportivo. Sou repórter do Globo Esporte, já fui repórter do Globoesporte.com aqui do Piauí. Hoje eu levo todas as informações aí do nosso esporte, do nosso futebol, nacionalmente. Sou repórter de rede, trabalho com matérias para o Globo Esporte, para o Esporte Espetacular, para os programas esportivos do Sport TV. E estou aqui para ajudar vocês a levar um pouquinho de informação do nosso esporte. Ainda está engatinhando, um pouco diferente do que a gente pode falar aí do esporte, do futebol do Sul e do Sudeste, mas temos muita coisa boa, muitas histórias, muitos personagens importantes e interessantes aqui no Piauí. Muito bem, está aí, portanto, Stephanie Pacheco, nossa convidada de hoje do Go Olímpico Podcast. Stephanie, como é que tu vê hoje o mercado em relação a essa plataforma de streaming, esse crescimento, aí essa nova vertente do jornalismo? E tu falou dessa questão da diferença de estados, né? No caso do Sul, do Sudeste, com relação ao Norte e Nordeste. E essa questão do bairrismo também, como é que tu vê essa questão, principalmente ligada ao futebol? Bom, essa questão das novas mídias é muito importante. Eu acho que abrem novas portas, novas possibilidades. E, assim, tá para o público em geral, né? Cada um vai consumir ali o que acha necessário, o que gosta, o que se identifica. Até porque o podcast lembra muito essa questão da rádio, aquela questão afetiva, a questão da pessoa imaginar o que ela está ouvindo. É como se fosse um mundo imaginário, né? Então é muito gostoso de estar ali ouvindo, tentando imaginar o que as pessoas estão falando, criando uma história na mente. É muito importante. E falando em bairrismo, aqui ainda não existe o bairrismo piauiense, existe o bairrismo carioca, porque se você for fazer uma pesquisa de mercado aqui para quem torce para o Flamengo, eu acho que vai dar 99,9% da população. Isso eu te digo do Nordeste em si, né? Os nossos times aqui ainda são um pouco valorizados, infelizmente. Hoje, a nível Piauí, nós temos um time na terceira divisão nacional, pela segunda vez, desculpa, que no caso é o Altos, né? Nós tivemos o River em 2016. E aí ainda nós estamos engatinhando nessa relação de se tornar uma referência para que as pessoas daqui possam torcer e ser mais bairristas em relação ao nosso futebol. E tem o Flamengo do Piauí, né? Tem um time Flamengo do Piauí aqui, mas o Flamengo do Piauí são questões administrativas, os times daqui, né? Ainda falta muito essa questão de uma pessoa que saiba gerir, e aí eles entram e acaba sendo uma bola de neve, e aí são problemas em cima de problemas, não tem gestão, não tem dinheiro, não existe um trabalho a longo prazo para entregar um time pronto de base. Então, eles vão precisar montar sempre um time para o Campeonato Piauiense, aí montam um time em um período de treino de pré-temporada curtíssimo, que não vai ter um rendimento muito bom na competição, e aí vai tornando essa bola de neve, né? E nunca vai para frente. O Flamengo do Piauí, eu acho que em 2001, se eu não me engano, jogou uma Copa do Brasil, fez um sucesso, conseguiu avançar de fases, mas parou aí. Hoje, o que a gente tem de referência é o 4 de julho, que fez muito sucesso naquela vitória contra o São Paulo, nesta edição da Copa do Brasil, acabou sendo goleado aí na região de São Paulo, mas assim, foi quem mais avançou, o 4 de julho e o Altos, que é o nosso representante também da Série C. O 4 de julho, treinado pelo Fernando Tonê, um dos convidados, Murilo Galati, que passou por aqui no Go Olímpico Podcast. Sem dúvida, o Fernando participou com a gente, né, fez uma excelente entrevista. Conhecemos bastante da carreira do Fernando Tonê, para quem não o conhecia ainda, né, enquanto professor universitário, treinador do Nordeste há mais de 10 anos. Foi uma entrevista bem bacana. Ela já citou, né, sobre os times do Piauí, e
Eu conheço, né? Conheço o Flamengo do Piauí, conheço o River do Piauí. São os dois times da região que eu tenho conhecimento, né? Eu sou assinante placar de muitos anos, né? Colecionador de álbuns de figurinhas e tudo mais. Então, assim, eu acompanho esses times pelas revistas e pelas matérias das épocas, dos anos 2000, como você citou aí. Hoje em dia, como você também já falou, o 4 de julho é a sensação, né? Apesar do Altos estar na Série C, o 4 de julho fez a melhor campanha a nível nacional, aí apareceu para a mídia nacional. Como é que foi para vocês do Piauí poder noticiar ou acompanhar alguma coisa com a vitória e a repercussão do 4 de julho naquele jogo contra o São Paulo? Conta um pouco para a gente a experiência de vocês, jornalistas esportivos da região. Bom, foi um momento mágico aqui, né? Porque a última vez que isso tinha acontecido foi lá em 2001 com o Flamengo, e a mídia nem foi tanto em cima assim, a gente até entende pelo momento, né? Então, assim, foram semanas que nós não tivemos sossego de jeito nenhum. Como a gente já sabia muito essa história do 4 de julho, nós fomos mostrando essa história para o Brasil. Então, eu fui montar uma matéria apresentando quem era esse 4 de julho, essa sensação do momento. Fui lá no baú mesmo do esporte do 4 de julho, conversei com o presidente de honra, que é o fundador do clube, que é o Dr. Luiz Menezes. Ele contou a história que fundou o 4 de julho, porque ele é apaixonado pelo Náutico, e as cores, inclusive, do 4 de julho trazem as cores do Náutico. E ele morava em Pernambuco quando ele estava se formando em medicina, e aí queria trazer um pouco do Piauí, para o Piauí, esse futebol que ele tanto era apaixonado. E aí eu fui contar essa história do 4 de julho, como que o 4 de julho começou, está disputando o Campeonato Piauiense, voltou a disputar o Campeonato Piauiense recentemente, há poucos anos aí, disputava a segunda divisão. E assim, foram momentos marcantes, porque eu mesmo pude conhecer ainda mais quem era esse 4 de julho. Nós montamos matérias especiais com o técnico na época da primeira fase, que era o Flávio Araújo, que hoje está treinando um time da segunda divisão aqui do Campeonato Piauiense. Então, assim, nós estamos desbravando ainda mais o que a gente já conhecia do 4 de julho. Tem a história do Edinaldo, que é o volante que era carroceiro e vaqueiro. Nós vamos contar essa história também. Então, assim, é um time interiorano que hoje ainda tem de 50% a 60% de jogadores do elenco que são de Piripiri. O Jailson, que é o goleiro que fez história no jogo contra o Cuiabá é de Piripiri. Tem outros atacantes, o Ítalo Pica-Pau, que ainda é de Piripiri, o próprio Edinaldo. Então, assim, o time carrega essa essência ainda do que é o futebol do interior do Piauí. Isso diz muito sobre o que é o 4 de julho. Foram momentos marcantes. Eu ainda não tinha feito transmissão ao vivo do Sport TV, pude fazer a primeira transmissão nesse jogo do São Paulo. Então, foram momentos importantes, assim, para a gente poder contar um pouquinho de quem é esse 4 de julho e um pouquinho da nossa história aqui do Piauí também para o mundo. Sem dúvida alguma, foi uma vitrine muito boa para vocês isso, né? Tanto a primeira vitória, quanto jogar no Morumbi, né? Como você disse, alguns atletas são da cidade, são, né? Tem o futebol como uma segunda profissão, talvez, né? A renda maior deles, às vezes, não é o futebol, né? Na verdade, o 4 de julho é essa case de sucesso, digamos assim, né? Porque é um time que, ano passado, tinha 80% de jogadores. O time foi campeão piauiense de 2020, com 80% dos jogadores de Piripiri. E, como você disse, aqui, infelizmente, ainda a nível Piauí, é difícil você ver um esportista, um atleta, que viva 100% do esporte. É muito difícil. Hoje nós temos o João Henrique Falcão, que é o atleta olímpico, que está no time da Seleção Brasileira de Atletismo, representando o Piauí e o Maranhão, que ele não vive só do atletismo, ele treina no estádio lá em Timon, que é pertinho aqui, né? Tem só uma ponte dividindo Teresina de Timon, com uma situação que vocês precisam imaginar, a situação, dividindo o espaço com pessoas que vão treinar, que vão caminhar, de pedra, lá não tem uma pista de atletismo, e hoje o cara tá na seleção brasileira representando o Brasil em Tóquio. Então ainda tem muito isso, e no 4 de julho também. Tem o cara que precisa de manhã trabalhar, pedir dispensa do treino da manhã para poder trabalhar, e à tarde ele vai treinar. Como nós contamos a história do Caio, que é fisioterapeuta e trabalhou na linha de frente da Covid durante a pandemia, naquela parte mais, no primeiro momento da pandemia, né? Sim. Eu fui contar a história dele, fui lá em Tianguá, que era um hospital que ele trabalhava lá na cidade, que é próximo de Piripiri. Tianguá já é no Ceará, e ele percorria mais de 200 quilômetros de moto
para ir para Tianguá, depois voltava, treinava. Aí foi me contar que já chegou a treinar com fome, não conseguia nem sequer tomar café. E aí você vai ver essas histórias, são coisas assim que vão marcando até a nossa vida mesmo como profissional, né? Ah, eu imagino, né? Eu imagino essa vida, não é só aí, né? Pode ter certeza que aqui pro nosso lado também. Às vezes o pessoal pensa que aqui é mais desenvolvido, aqui é mais tranquilo, tem mais incentivo, mais apoio, mas muitos atletas também aqui no São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, não têm incentivo também, têm o esporte como um hobby ou como uma segunda profissão, não vivem só do esporte, né? O que infelizmente ainda o Brasil deixa a desejar, não um estado específico, mas o país todo. Talvez se tivesse mais incentivo, as Olimpíadas teriam muito mais resultados a favor do Brasil do que nós temos nos últimos anos, né? E antes de passar para o Vitor, havia alguma esperança, algum comentário aí do jogo de volta contra o São Paulo no Morumbi, de uma classificação, de um empate? Qual que era a expectativa de vocês aí em relação a isso? Olha, deixa eu te falar como é que foram os bastidores aqui. Por favor. Nós fomos para Piripiri, eu e minha equipe, nós fomos acompanhar o jogo lá de Piripiri com alguns jogadores que não foram relacionados para a partida. E aí, a expectativa, claro, né? Vamos pelo menos segurar um empate no Morumbi, quem sabe vai dar certo. E o gol do Esquerdinha com 1 minuto de jogo deixou todo mundo piradaço. Cara, vai dar certo. São Paulo tem que fazer 4 agora. Vai render, vai dar certo. Só que aí eu acho que nem os próprios caras que estavam dentro de campo não imaginavam o que ia se transformar aquele 1-0 do Esquerdinha. Mas assim, nós tínhamos esperança sim, porque, como vocês falaram, o Fernando Tonê, ele é um técnico muito experiente, é uma pessoa que entende muito de futebol, ele é muito sério, muito comprometido no que ele faz. E a gente acreditou muito, só que eu acho que faltou um pouquinho mais de estratégia ali do que fazer, de fechar mais o time. Eu, se fosse técnica naquele momento, colocaria os 10 jogadores ali para trás, não queria mais saber de gol em momento algum. Até comentei com ele, eu converso muito com o Fernando Tonê, comentei com ele depois na volta, falei, professor, eu, se fosse o senhor, não queria mais saber de gol, colocaria os 10 ali para trás e pronto. O São Paulo não ia mais nem conseguir finalizar naquele jogo. Mas assim, pra gente existia essa expectativa sim de avanço, até porque a vitória aqui não era esperada. São por 4 de julho entrou como uma zebra realmente no jogo, a gente não esperava essa vitória. Eu tava cobrindo o jogo, eu vendo os gols, caramba, nem tô acreditando nisso que tá acontecendo aqui, é real isso que eu tô vivendo hoje. Foi muito assim, mágico. E o 9-1 pesou muito pra gente, os caras que estavam lá acompanhando pela televisão ficaram frustrados. Mas assim, a história que o 4 de julho fez nessa Copa do Brasil, esse 9-1 não apagou, sabe? Eu acho que vai ficar marcado. Foi uma trajetória muito bonita, que chamou muita atenção de um time pequeno, um time que tem uma folha salarial de menos de 200 mil reais para um São Paulo que é gigante, que tem grandes jogadores como Daniel Alves. Eu, como São Paulina, não esperava aquela vitória. Aqui tava ali com o coração um pouco dividido, não sabendo para quem torcer realmente naquele momento, mas fiquei muito feliz com a vitória do 4 de julho. Tava lá em Piripiri torcendo para que esse 4 de julho voltasse com essa classificação, porque pra gente profissionalmente seria um avanço também imenso. Com certeza. Pensar isso também, né? Com certeza. É um avanço profissional também para mim, vou poder contar mais histórias. Eu adoro contar história. Acho que eu vivo no mundo esportivo para contar histórias. Eu acho que eu nasci para isso. Quando falam que eu vou para Piripiri fazer uma matéria especial, eu vou com o olho brilhando, imaginando o que eu vou trazer de volta aqui para as pessoas. Então, foi um momento mágico, claro que a gente sonhava com uma classificação, mas valeu a pena. Com certeza. Vocês e todos os rivais do São Paulo, né? Todos os torcedores contra, torcia pela classificação. E olha que eu São Paulino falando isso, é comprometedor. Faz parte. Vitor, é com você. Eu sou torcedor de São Paulo também, aí eu imaginei. Estamos sofrendo no mesmo nível, né, Vitor? Nesses últimos dias aí tá complicado pra gente nesse Campeonato Brasileiro, mas estão à espera de uma melhora. E você, Stephanie, como uma torcedora de São Paulo, você entrevistou aí o Hernanes e outros nomes aí do São Paulo. Como foi essa experiência? Fala aí, quando você soube que você ia entrevistar esses jogadores, o que passou na sua cabeça na hora ali? Fala pra gente. Na verdade, eu vou contar aqui os bastidores dessa entrevista do Hernanes, né? É a primeira vez que eu estava cobrindo São Paulo, então eu ia realizar meu sonho de infância, claro. E aí, quando eu recebi o e-mail, o jogo foi na terça, eu recebi o e-mail de confirmação na transmissão na segunda-feira, então foi muito em cima. E aí, geralmente, quando tem transmissão aqui, como foi em 2020, que veio o Fluminense e o Santos, se eu não me engano, para River e Altos, eles anunciam antes. Então, a gente vai se preparando e eles sempre enviam um repórter
que tá cobrindo o time que vem, o time visitante, né? Então eu fiquei tranquila. Eu falei, vou cobrir só o 4 de julho, tô muito tranquila. Sei todas as informações, apesar de ser São Paulina, não consigo acompanhar com tanta frequência por conta do trabalho. Vou cobrir o 4 de julho, tá ótimo. E aí, 3 horas da tarde da segunda-feira, eu recebo uma mensagem do Gustavo Villani no meu WhatsApp, falando assim, Stephanie, minha amiga e tal. Eu até me assustei, pela primeira vez que ele veio falar comigo assim. Você vai ficar responsável por São Paulo e 4 de julho. Caramba, meu Deus do céu. Isso quase menos de 24 horas pro jogo. E aí eu fui comer informações de São Paulo, ele me ajudou também muito. E aí, vou realizar esse meu sonho de infância, então. Vou fazer uma cobertura de São Paulo. Quando tá faltando 40 minutos, quando tá com 40 minutos de cronômetro, o assessor sempre vem conversar com a gente, perguntar quem é o entrevistado. No primeiro tempo, geralmente, é quem fez gol. No segundo tempo, como não teve gol do São Paulo, ele chegou e falou assim, quem é o entrevistado? Aí eu, é o Hernanes. Aí ele falou assim pra mim, o Hernanes? Aí eu falei assim, cara, sou São Paulina desde criança, realiza esse meu sonho, por favor, já que eu não posso nem chegar perto do cara para tirar uma foto, porque a CBF, ela colocou algumas normas que a gente não pode mais parar, tietar essas coisas por conta da pandemia e é até compreensível, né? Sei. E aí, como nós também não tivemos acesso no desembarque, eu falei, vai ser a única oportunidade que eu tenho, eu vou realizar o meu sonho aqui de tietar, pelo menos entrevistando o cara. E aí ele, mas tudo bem, eu vou chamar o Hernanes. Mas assim, foi uma experiência muito boa, porque eu estava muito preparada para aquilo que eu estava fazendo, apesar de ter um pouco tempo de preparação, mas o suporte que a gente recebe do pessoal do Sport TV, do próprio Villani, que estava na transmissão, nos bastidores da transmissão, 30 minutos antes, mais ou menos, já fica todo mundo conectado, conversando, batendo papo, mesmo que sem se ver, mas por voz, né? Isso é muito interessante para passar confiança também. E acaba que deixa tudo mais leve, mais tranquilo. Mas foi uma experiência incrível. Eu espero que ano que vem venha o São Paulo de novo, venha o Flamengo, quem sabe. Temos aí um time que vai estrear na Copa do Brasil, que é o Fluminense aqui do Piauí. Que legal. E o Altos novamente, né? O Altos já é muito conhecido aí. Mas temos uma estreia muito importante ano que vem na Copa do Brasil. O Fluminense do Piauí passou 40 anos sem disputar a primeira divisão do estadual. Disputou ano passado a segunda divisão, foi campeão. Esse ano foi vice-campeão da primeira divisão e vai representar o Piauí na Copa do Brasil. Promete ser o próximo 4 de julho aí. Aí a gente tá vendo, né? Bem Rio de Janeiro. Tem o Flamengo e o Fluminense aí, então. Eu achei que eu senti o Inclusive, nós tivemos quando teve o Fla-Flu esse ano do Campeonato Piauiense, nós fizemos uma matériazinha sobre isso. Que legal. Ô, Stephanie, ainda nessa São Paulo aí, 4 de julho do Piauí, eu lembro aí, eu fiz uma pergunta pro Fernando Tonê, eu sei que não tem muito nada a ver, mas eu quero saber sua opinião. O estagiário lá do 4 de julho começou a fazer muita brincadeira ali com o São Paulo, depois até o Pablo, no jogo de volta, chegou e falou isso lá numa entrevista, né, pós-jogo. O que tu achou? Você acha que isso aí atrapalhou também o resultado? Você acha que o São Paulo meteria 9 se não fosse esse estagiário aí? Eu fiz a pergunta para ele, mas eu quero saber também essa resposta. Eu acho que o Crespo pegou todas as postagens do estagiário e colocou na pré-eleição, porque não é possível. Mas assim, eu acho que faz parte, cara. As redes sociais, elas estão aí também para quebrar um pouco esse gelo dessa rivalidade dentro de campo, digamos assim, né? Eu acho que ele não foi invasivo em nenhum momento, são brincadeiras que tem que ser. O Pablo, no papel de profissional, ele deveria interpretar as coisas, sabe? Eu acho que não teve assim. O cara seguiu a onda, tanto que eles ganharam muito destaque nacionalmente por conta dessas redes sociais dele. O marketing foi bom, né? Ganhou bastante seguidores no Twitter. Ganhou bastante, muito mesmo. Então, assim, ele entrou na onda da brincadeira, rede social faz parte. Eu acho que não foi desrespeitoso, não teve um desrespeito por parte dele. Sim. E ele tem 17 anos, se eu não me engano, ainda tá aprendendo muita coisa. Já até melhorou um pouquinho depois que deram umas dicas para ele lá. O estagiário o cara tem 17 anos? Ele é novinho. Me manda o número desse mito aí, cara, eu rachava o bico. Ele tem 17 anos, ele trabalha numa agência de publicidade de Parnaíba, que é no litoral daqui do Piauí, e a agência foi contratada pelo clube, acho que uma semana antes, foi um pouquinho tempo antes, e eles conseguiram irritar completamente os caras do São Paulo. Se a torcida de São Paulo agora saber a idade do menino, a torcida vai ficar louca. Tem uma matéria dele no Globo Esporte. Tem uma matéria dele? Sobre estagiário. Antes de passar para o Marcelo fazer uma outra pergunta que não tem nada a ver, agora vou pular para a seleção feminina. Você, como mulher, a seleção feminina representa, né?
e saiu dessas Olimpíadas. Eu quero saber a sua opinião sobre a seleção feminina, se falta estrutura, o que falta para ganhar mais visibilidade. Quero saber a sua opinião sobre o futebol feminino. Bom, falta muita coisa ainda, né? Falta uma construção de um futebol, de um verdadeiro futebol feminino. Eu até comentei com os meninos na TV que eu preferi que a seleção nem passasse, porque não apresentou um futebol bom. Eu acho que tem muito essa questão do extracampo. Aqui no Piauí nós temos a Valéria, que ela foi convocada algumas vezes pela Pia. Ela é atacante, começou aqui no Tiradentes, já jogou no São Paulo e agora está no Benfica. Estava jogando no Madrid CFF da Europa e agora está jogando no Benfica. E eu conversei muito com ela sobre essa questão de bastidores, sabe? E ela fala que falta muita coisa ainda. É uma diferença gritante do investimento que tem no futebol masculino para o investimento que tem no futebol feminino. Falta muita valorização da CBF, falta, acho que, um olhar mais sensível para o que o futebol feminino traz e apresenta, sabe, para o mundo. Então, aqui, a nível Piauí, nós tivemos o exemplo do Tiradentes, que foi onde a Valéria começou, que eles tinham a oportunidade de colocar o time masculino no estadual e o time feminino no estadual. E simplesmente eles começaram a pré-temporada do time feminino faltando 10 dias para começar a competição. Então foi aquele desastre. E aí você vê que não existe prioridade no futebol feminino. É como der. A gente tem que colocar? Vamos colocar de qualquer jeito. Vai ser assim, vai ser jogado. Então acho que falta muito isso na seleção. E foi o que a Valéria me contou dos bastidores, que você sente muito essa falta ainda. A maioria das meninas ainda também não conseguem viver só do futebol. Isso também atrapalha muito. Aqui no Tiradentes, as meninas não têm nem passe para sair de casa, para pegar um ônibus, para ir para o clube. Então, falta muita coisa ainda para essa questão do desenvolvimento do futebol feminino. A gente já conseguiu avançar muito, já, óbvio. Antigamente, a gente nem via essa representatividade toda que a gente tem hoje. Mas falta muito essa questão de obrigar os clubes a terem essa base feminina, é muito importante. Porque aqui eu fui ouvir os clubes piauienses, só o Fluminense do Piauí vai começar com o futebol feminino agora. Os outros me falaram, quando a CBF obrigar, aí sim eu começo. Então tem que começar de baixo para a gente poder ter uma cobrança numa Olimpíada como essa. Eu fico pensando, né? Se no Piauí o futebol masculino já é bastante difícil, imagina o futebol feminino, né? Tá há anos atrás. É muito difícil, muito, muito, muito. A gente ter, assim, Valéria hoje jogando no futebol europeu é uma vitória imensa. A Valéria é do interior do Piauí, ela é de União. E eu fui até na casa dela. Ela é do interior de União, então ela é do interior do interior. Ela foi descoberta jogando uma peneirinha lá no campinho do interior. E aí ela começou aqui e sofreu pra caramba no Tiradentes. Aí foi pro Audax, depois foi pro São Paulo, depois foi pro Madrid CFF e agora tá no Benfica. A Valéria é um monstro, é um gigante, assim. Ela é impressionante. Mas a mãe teve que abrir mão de muita coisa, os pais tiveram que abrir mão de muita coisa para ela estar onde ela tá hoje. Nós temos também aqui a Júlia, ela é volante, ela tá hoje no Bragantino, também começou no Tiradentes. Mas assim, se você começar, você é um grande talento, você começar para permanecer aqui, você não vai para lugar nenhum. Exatamente. É que eu ia falar agora, né? Porque ela sai do Piauí e começa a abrir mais portas, né? São talentos que o Piauí molda, digamos assim, tem que entregar para o mundo, porque aqui não se sustenta, sabe? E aí, para viver do futebol aqui, é muito difícil. Entendi. Muito bem, então, Marcelo Lucena. Infelizmente ainda acontece essa discrepância entre os estados do Brasil, né, e principalmente futebol feminino no nosso país. Mas a Stephanie revelou o time do coração, né? Quando se trata de jornalismo esportivo, tem sempre essa polêmica, né? Se deve ou não revelar o time do coração, se vai atrapalhar na isenção da informação, na imparcialidade, no trato com a fonte. Porque tem muito jornalista que se torna um representante do torcedor ali na mídia, né? O torcedor quer ver ele expressar opinião, enfim, argumentar. E tem outros que escolhem torcer para um time menor em detrimento do amor verdadeiro. O que tu acha, Stephanie, dessa questão? Atrapalha ou não revelar o time do coração, ainda mais em tempos de rede social, né? Os haters. Eu acho que não. Porque, assim, a partir do momento que você se torna profissional, você precisa saber distinguir as coisas. Eu sempre falei abertamente nas minhas redes sociais que eu torcia para o São Paulo, sempre foi muito tranquilo em relação a isso. E, assim, o meu lado profissional fala mais alto do que o meu lado torcedora. Eu já fui torcedora alucinada pelo São Paulo. Vocês não têm noção de ter quarto enfeitado, de ter um diáriozinho com
tudo de muito importante que eu achava que eu anotava do São Paulo. Só que depois que eu comecei a trabalhar no mundo esportivo, que eu comecei a entender o outro lado, os bastidores do esporte, do futebol, eu comecei a deixar o meu lado de torcedora de lado, porque eu comecei a entender que as cobranças que eu fazia, que eu achava que eram importantes, não tinha como eu cobrar, porque não tinha como acontecer. Então, assim, a partir do momento que você é profissional, que você entende esses dois lados, para mim foi fácil, é muito tranquilo mudar. Eu tenho aqui em relação ao Piauí, eu tenho assim um flerte com o 4 de julho, que eu acho que é muito. É um time apaixonante, né? Um time que traz assim, muita coisa pra gente, que é muito forte. Mas eu consigo distinguir completamente as coisas. Isso é muito importante para você ter um sucesso profissional. Você não precisa esconder, você não precisa, eu não torço para nenhum time, eu não vou revelar. Se você souber distinguir as duas coisas. Para mim é muito importante na transmissão que eu fiz do São Paulo, de 4 de julho em São Paulo, foi super tranquilo para mim, porque o meu lado torcedora do São Paulo ficou na porta do estádio, quando eu vi o time entrando lá, descendo do ônibus, e aí, a partir do momento que eu entrei naquele portão, que eu desci a rampinha, eu era Stephanie Pacheco, jornalista. Pronto, acabou, foi super tranquilo. Passa a ser o jornalismo futebol clube, né? Veste a camisa, Aí literalmente. veste total a camisa. Isso é muito tranquilo, cara. Eu acho que essa questão de quem não sabe, quem não consegue distinguir, não sabe ser profissional. Tem como ser as duas coisas. Tem como ser torcedora de São Paulo e tem como ser a Stephanie repórter que vai cobrir o jogo de São Paulo. Stephanie, a questão do cartoloco. Como é que foi essa questão do cartoloco para jogar a Copa do Brasil? Em termos de marketing, foi sensacional, né? Uma jogadaça de marketing. Quando eles associaram a imagem do cartoloco ao 4 de julho, nós ficamos um pouco preocupados aqui. Por que eles estão associando a imagem do 4 de julho ao cartoloco? Aí ficamos tentando entender alguma coisa. Mas foi essa questão mesmo de marketing. Eu ainda não conversei com o pessoal da diretoria, porque mudou de diretoria no 4 de julho, sobre o porquê dessa decisão de contratar, mas eu acho que eles pensaram muito nessa questão mesmo de vender camisa, de vamos engajar nossas redes sociais. Eu acho que não passou muito dessa questão de marketing, não. Essa história do cartoloco, Galate, acho que é o segundo clube da carreira dele, né? Ele passou pelo Resende, no Rio de Janeiro. Ele teria vaga no teu time, Murilo Galate? Dentro das celebridades aí que estão escrevendo nos campeonatos, eu acho que ele não. O Livinho talvez teria vaga no meu time. O Livinho joga muito. Agora o Cartoloco, eu acho que ele foi inscrito para os dois times e não jogou em nenhum, né? Acho que ele nem chegou a ir para o banco de reserva, não sei, não acompanhei a fundo. Mas tudo faz parte, né? Hoje em dia, com as redes sociais, com as mídias, tudo isso, o engajamento, né? Os seguidores, tudo isso faz parte. Né? Não acredito, igual muitos falam, que o Cartoloco tirou a vaga de algum jogador profissional para estar inscrito. Eu acho que não, porque você pode escrever, jogam 11, ficam mais 11 no banco e você inscreve 30, né? Então tinha 8 vagas ali ainda para colocar alguma coisa. Então não acredito que atrapalhe o elenco ou o time em si, não, nessas condições. Agora, eu acho, só te cortando rapidão. Pode falar. Que esse auê do Cartoloco desconcentrou os caras do 4 de julho. Nessa questão do avião, da pré-eleção. Eu até achei estranho o Fernando Tonner ter aceitado isso. Mas eu até falei para os meninos, eu não colocaria, porque eu acho que eles precisariam estar muito concentrados. Sim, né? Sem dúvida. E aí eu acho que atrapalhou um pouquinho. Mas Stephanie, você não acha que o Tonner, numa situação dessa, apesar de ser o treinador, vamos dizer, o chefe da delegação ali, não tem ordens acima da dele, que no caso, visibilidade, dinheiro, publicidade, engajamento, não contaria muito mais do que a opinião dele, deixar ou não deixar fazer isso? Sim. Por isso que depois eu até comentei com ele, e ele falou assim para mim uma coisa muito importante. Porque ele treinou o Altos, ele conseguiu garantir o Altos na Série C, encaminhou o Altos para o título estadual desse ano, e ele me falou assim, Stephanie, eu saí do Altos porque eu não aceitava algumas intervenções da diretoria. E aqui eu aceitei, mas eu falei que eu não quero mais. Foi uma situação bem atípica, né? Então, assim, exatamente. Acho que dá para relevar uma situação ou outra dessa, não... Enfim. Stephanie,
nada melhor que você aqui com a gente hoje para comentar sobre futebol feminino. Como o Vitor já deu a primeira entrada no assunto, eu vou prolongar ele um pouquinho numa situação que eu acho interessante. Tá? Vamos esquecer um pouquinho a história da estrutura. Tá? Esquece a estrutura do feminino para o masculino, investimento, dinheiro, tudo isso, patrocínio. A questão não é essa aqui agora. A questão é a seguinte: você não acha que há um pouco de proteção, há um pouco de, vamos dizer assim, como diz no popular, passar um pouco de pano na seleção feminina em relação a resultados, quando perde uma Olimpíadas, quando perde uma Copa, um título mundial, em relação ao masculino? Talvez se não tivesse uma cobrança um pouco maior, uma organização um pouco maior em relação à competição, seria diferente? Um exemplo assim, para melhorar minha pergunta. Quando a seleção brasileira perde, qualquer competição que seja, é paulada. É paulada. O Neymar é isso, o Neymar é aquilo, o Tite é isso, o Tite é aquilo, a CBF sai fora, sai Tite, volta Tite, o Neymar cai, Neymar não sei o que. É paulada, não interessa o jogo que seja. Quando a feminina perde, guerreiras, fizeram o máximo que puderam, a Marta isso, a Marta aquilo, brigando pelos seus ideais, a seleção feminina vai chegar um dia ainda. Será que não tem que chacoalhar um pouco o negócio? Falou, gente, vamos lá, vocês já perderam 4, 5 Olimpíadas, já perderam 3, 4 Copa do Mundo, o investimento do futebol feminino, entre elas, Brasil, Estados Unidos, França, qualquer seleção que seja, em qualquer lugar do mundo, é menor que o futebol brasileiro em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil. Tudo bem que nos Estados Unidos tem sim um investimento maior, uma consideração maior. Tudo bem, é tradição deles. O soccer lá para eles é muito menor que o futebol nosso aqui. Os americanos não ligam tanto para o futebol masculino como ligam para um basquete, para um beisebol, para um golfe, entendeu? E incentiva lá o feminino. Eu quero ver esse ponto de vista, entendeu? Não criticando, não achando normal isso, mas um chacoalhão, assim, um negócio, uma pressãozinha um pouco maior, uma cobrança um pouco maior, não seria um caminho legal para se seguir, pensando em motivar a seleção feminina? Bom, eu acho que seria, só que a gente esbarra de novo na cobrança, porque assim, como que eu vou cobrar se eu não dou uma situação legal para que isso aconteça? Entendeu? Eu posso cobrar e devo cobrar quando eu dou situação, uma estrutura, um lugar legal, uma coisa legal para que aconteça. Como eu posso cobrar do futebol masculino, tranquilamente. Então, eu acho que quando levam para esse lado de guerreiro, é tudo que as meninas precisam enfrentar para chegar, para conseguir o que elas conseguiram. Então, eu acho que a partir do momento que a gente puder oferecer uma situação melhor para elas, a gente pode cobrar. Meter o pau mesmo nas meninas, cobrar mesmo. Só que eu acho que ainda falta muito para a gente poder fazer isso, sabe? Mas feminino. Falta em questão financeira, você fala, de patrocínio e incentivo, porque a Granja Comari é a mesma, né? Tanto treina feminino quanto é masculino. Então a estrutura de treinamento, de campo, de condições é a mesma, vamos dizer assim, né? Eu acho que é questão financeira mesmo. Se você for ver, ali tem jogadoras que estão vestindo a camisa da seleção brasileira, como a Valéria, quando ela vestiu a primeira vez, ganhava um salário de R$2.000. Sim. Se você for equiparar isso com o futebol masculino, isso é super injusto. Com certeza. Então, eu acho que mais por esse lado de superação é o que essas meninas precisaram enfrentar. Hoje, os jogadores que vestem a seleção brasileira estão em grandes clubes do Brasil ou do mundo ganhando um salário altíssimo. Sim, sem dúvida. Milionário. Sem dúvida. Então, é mais por essa questão. Vamos, antes de passar para o Vitor aqui, você não acha que talvez, isso é uma opinião minha, tá? Se tivesse um jogador na seleção brasileira masculina hoje, com a situação, a condição física que a Bárbara se apresentou nas Olimpíadas, ele jogaria na seleção masculina e ele seria cobrado e massacrado pela imprensa ou pelos torcedores. Agora a Bárbara não pode porque é mulher, porque é feminina e porque ela não tem a situação que o masculino tem.
eu quero entrar nesse ponto específico, entendeu? Não é uma crítica, é situação para entender o que fazer para melhorar, porque agora até a Pia trouxeram, a Pia campeã com não sei quem, a Estrela Pia, e mesmo assim não deu certo. Então, quer dizer, alguma coisa ali, alguma situação poderia ser melhor em relação a isso para que se tenha o sucesso. Porque qualidade nós temos muita. Cristiane, Marta, Debinha, aquela do Palmeiras também, que a Bia, várias outros atletas, né? Enfim, é só um ponto de vista e debater com você, que é totalmente capaz nesse assunto, eu acho a melhor solução. Eu entendi. Não, mas essa comparação que você falou da Bárbara faz muito sentido. Mas é para você ter noção, a Adriana Maga, que foi convocada pela Pia, depois foi cortada, ela é piauiense, atacante do Corinthians hoje. E ela teve uma lesão para a Copa do Mundo, se eu não me engano, quando ela foi convocada de novo. E eles tiveram que fazer meio que uma vaquinha para ela poder se operar. É só essa questão mesmo que você falou dessa questão de cobrança, e eu acho que ela precisa e deve vir igual ao futebol masculino, quando as coisas acontecerem igual no futebol masculino, entendeu? Acho que a partir desse momento a gente pode colocar numa balança os dois pesos, e aí a gente pode deixar igual os ambientes, as cobranças, tudo que for acontecer envolvendo a resultados, até porque você ainda vê uma diferença, uma discrepância muito grande, até mesmo em relação a resultado, tanto no futebol masculino como no futebol masculino. Falta ainda um pouquinho também de técnica, alguém que saiba envolver mais essas meninas em algum nível mais técnico. Não, a gente não pode também comparar o nível técnico do futebol masculino com o futebol feminino, mas ainda falta essa relevância. E aí eu volto para essa questão da base. Os clubes, eles precisam ter essa obrigação de ter o futebol feminino, porque aí você vai ver, pode ter um resultado a longo prazo. Eu não posso cobrar um futebol feminino, sei lá, um clube, uma seleção que começou ontem, que está engatinhando ainda. Então, a partir do momento que eu tenho um trabalho a longo prazo, eu posso ter cobranças mais duras, mais severas, que vão realmente surtir um efeito. Aí, hoje eu não consigo ver essa questão de eu posso cobrar de forma igual o futebol feminino, a seleção feminina e a seleção masculina. Eu, Stephanie, ainda não vejo que seja dessa forma que vai resolver o problema. Só para mim... Pode ir, depois eu complemento. Não perder um time aqui. Seria, então, Stephanie, basicamente a comparação, por exemplo, a gente fez a entrevista com o Fernando Tonnet e ele falou que depois do 9-1, a galera lá as torcidas do 4 de julho ainda estava lá apoiando, um monte de gente gritando nome. Seria mais ou menos isso aí por conta dessa cobrança? Seria basicamente isso também que funcionaria no futebol feminino, por não ter a mesma estrutura também? Seria basicamente isso? Eu acho que sim, eu acho que seria basicamente isso, porque em relação a isso que você falou do 4 de julho, a torcida nunca deixou de apoiar. Poderia ter sido 15-0, mas isso que o 4 de julho fez entregou para o Brasil um trabalho a longo prazo, a insistência na mesma coisa, sabe? Bateu na tecla, investiu. O grupo de diretores, hoje mudou a diretoria, mas são as mesmas pessoas que estão ali, são médicos, são advogados, são pessoas da cidade que têm uma condição financeira um pouco mais tranquila, que podem manter, que não atrasam o salário, que assinam a carteira do cara direitinho. Então, assim, ainda falta muito isso no futebol feminino. Aqui as meninas não recebem nem salário, então eu não consigo cobrar de forma igual, sabe? Elas vão jogar porque elas amam realmente o futebol. E aí a gente tem a mesma, sei lá, a mesma estrutura, a mesma Granja Comari, mas a gente não tem o mesmo nível, a gente não tem a mesma entrega, a gente não tem os mesmos níveis técnicos dos jogadores, a gente não tem a mesma história que as meninas carregam. Então, tem por trás, tem um bastidor que ainda pesa muito, sabe, no futebol feminino. Nessa questão, sim, né? Desse jeito, você dizendo, realmente é bem desproporcional. Eu concordo totalmente com você. Eu quis levantar essa questão aqui, só mesmo em relação ao nível de cobrança, né? Que a gente vê que tem uma diferença absurda em relação uma à outra, né? E também pelos motivos que você citou aí. E até porque, vamos ver se você pensa igual a mim, tá? Nós entrevistamos aqui a Michele Canitz. Michele, professora, conhece a Michele? Sim, Michele, sim. Seleção brasileira de futebol feminino, trabalhou com a Emily, treinou a Ferroviária de Araraquara, campeã da Libertadores.
E por último, ela estava como analista de desempenho da seleção equatoriana de futebol feminino. Então, assim, a Michele tem um gabarito, um conhecimento in loco, né? Muito bom. E ela falou pra gente assim que talvez, e eu concordo com ela, que a solução talvez para o futebol feminino começar a evoluir, começar a crescer a nível nacional e mundial, seria a criação de categorias de base do futebol feminino. Mas isso desde o sub-10, sub-11, 13, não do 15, 17 para cima. Porque as meninas no futebol, elas começam a aparecer e destacar com 18, 20 anos. Entendeu? Então, assim, seria um dos motivos que faz com que a seleção feminina hoje esteja, vamos dizer, 1 ou 2 degraus abaixo da seleção masculina. Talvez essa... que eu te falei do trabalho a longo prazo, sabe? Sim. Os clubes não têm essa obrigação. E eu fiz essa pesquisa aqui a nível Piauí, eles não vão montar. Não vão. Hoje eu te garanto que o Fluminense montou, sabe por quê? Porque ele tem uma assessora que é mulher, que defende absurdamente o futebol feminino, desculpa. Okay. E aí ela foi lá e pediu para essa montagem. Hoje o Flu tem. Os outros, só quando forem obrigados mesmo, entendeu? Então, porque os times menores, vamos dizer assim, os menores aqui no nossa região aqui, né, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, não tem estrutura nenhuma, muito menos dinheiro, poder financeiro para tocar o profissional masculino, o sub-17, sub-15, sub-13 e o feminino. Então eu imagino que a dificuldade é a mesma nos times, até nos maiores times do Nordeste. Exatamente. Né? E na região de vocês aí também. Então, assim, realmente, historicamente, o investimento é menor, sem dúvida alguma. Vamos dizer assim, a visibilidade, então, nem se fala. Mas é porque eu acredito que não é tão atrativo quanto o futebol masculino hoje em relação a nível técnico. Por esse motivo de não ter uma categoria de base, não ter um trabalho de formação e não ter profissionais capacitados para desenvolver esse trabalho, até o sub-20, o profissional do feminino. Né? Eu trabalhei com futebol profissional, eu trabalhei com futebol de base, sub-20, sub-17, sub-15, tudo trabalhando iniciação, né? Equipes de formação no futebol. E realmente é muito importante esse trabalho. O Vitor trabalha com o sub-13 na Inter de Limeira, então a formação do jogador em si, desde novo, é importantíssimo para o sucesso quando ele fizer seus 20 anos e virar profissional. Então acho que as federações deveriam dar um pouco mais de apoio, porque os clubes... Ou parte da própria CBF também, né? Talvez venha lá de cima, né? Talvez de cima seja mais forte ainda o incentivo e o apoio em relação a isso, né? Exatamente. Vitor, com você. Vou pegar um trechinho aí do futebol feminino ainda, depois eu vou mudar de assunto, tá, Steph? Eu quero saber sobre o tamanho da trave. Você acha que é adequado para o futebol feminino? Ou você acha que deveria ser menor e se adaptar? Igual, por exemplo, temos o vôlei, que a rede é mais baixa, o basquete também. Quero saber a sua opinião sobre... E também o tamanho do campo em geral. Tem gente que fala, eu acho que isso aí não precisa muito mudar o tamanho do campo. Mas, especificamente da trave, você acha que precisa diminuir? Eu acho que não. Eu acho que... E vai muito dessa questão que a gente estava falando agora das cobranças. Se a gente quer se a gente quer que tudo seja igual, se a gente quer igualitar as coisas, né? Que a mulher receba igual o homem no futebol masculino, acho que tudo tem que ser igual, a cobrança também tem que ser igual. E o nível técnico também precisa ser igual. Então, não sou a favor de diminuir, até porque o trabalho dentro de campo é igual para as meninas, né? Para os meninos. E aí eu acho que acaba ficando um pouco destoa, na verdade, do futebol em si. Eu acho que não é uma solução. Perfeito, então. Aí eu quero fazer uma outra pergunta aí também. Você trabalha na Globo de Teresina, né? Como que foi a sua chegada na Globo, seu primeiro dia? Fala como foi você realizar esse sonho de trabalhar na Globo. Bom, eu comecei, na verdade eu sempre falo que a comunicação me escolheu, né? Eu comecei a trabalhar com comunicação antes mesmo de começar a minha graduação. Eu sou do Maranhão, do interior do Maranhão, de Presidente Dutra. E lá tem uma TV local, que é Record, que é concorrente. E aí eu comecei sendo repórter lá, antes mesmo de ter a graduação.
Passei 4 anos lá sendo repórter. E aí depois eu vi que eu já tinha evoluído lá até onde eu poderia, e que precisava de uma graduação e que eu poderia crescer mais. Vim para Teresina, comecei a estudar, logo no primeiro ano de curso, eu comecei a ser estagiária do Globoesporte.com. Surgiu uma vaga no esporte, é difícil você ver mulheres falando de esporte, hoje está um pouco mais comum, mas era bem difícil na época. E eu sempre gostei muito, nunca tinha trabalhado na área esportiva, mas entendia, então isso já era um pontapé inicial, era muito importante. E aí surgiu essa vaga de estágio no Globoesporte.com. E eu sempre gostei de escrever e comecei a estagiar lá. Passei 3 anos como estagiária. Fui contratada, ainda repórter do Globoesporte.com. E aí depois surgiu a vaga na reportagem da TV, do Globo Esporte TV. Fizeram um convite, eu assumi. E nesse meio do processo acabou que eu engravidei, aí veio a pandemia. E eu tive que me afastar um pouquinho do trabalho e voltei esse ano, 2021, e estou aqui até agora. Fiz graduação, sempre estou estudando muito, me especializando, porque eu acho que isso é muito importante para essa sequência e para a gente poder crescer muito no trabalho, né? Existem muitos jornalistas, muitas pessoas boas que fazem muito bem, mas eu sempre procuro me diferenciar. Eu acho que essa questão da qualificação é o que faz o diferencial, para que eu possa estar sempre não estando na rotina diariamente. Muito bem. Bacana, cara. E você já sofreu algum... Você citou aí, né, que antes era mais, mas hoje diminuiu bastante. Você já sofreu algum preconceito aí no meio do jornalismo? Do Eu não futebol, né, entendi como é. esportivo. Já... Você já sofreu algum preconceito no meio do jornalismo esportivo Ah, aí? já. Já, principalmente por perguntar se os textos que eu escrevia eram meus, se eu mesmo fazia aquele texto. Eu vi muito isso de diretor de Nossa, alguns clubes daqui. Você mesmo fez esse texto? Você entende mesmo de futebol? Você que escreveu isso? Ouvi ô muito, louco. muito, 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 muito. Mas Até as já na pessoas Globo. entenderem que a mulher sabe, a mulher entende de futebol, mas no começo muito preconceito, muito assédio, até as pessoas entenderem que eu estava ali para trabalhar, que aquilo era muito importante para mim, e aí foi um ponto de respeito mesmo, às vezes precisando partir, ser um pouco mais, sair da educação, ser um pouco mais dura com as pessoas, de respeito ao meu trabalho, você está trabalhando, eu também estou aqui, eu exijo respeito. É isso. Você tem uma inspiração, Stephanie, de alguma mulher que trabalha hoje na Globo ou outra Cara, minha emissora que você inspiração poder falar? era a Fernanda, né? Só que ela foi pro Fernanda. entretenimento. E Ela aí mudou. tem alguma agora, tipo assim, a Bárbara, digamos assim, ela não tá na reportagem, mas é uma pessoa que me inspira muito, é uma pessoa que estuda, que tá sempre. A Fabiola também, admiro muito a Fabiola. Inclusive, ela me mandou uma mensagem no direct, no dia da transmissão do São Paulo, e eu fiquei assim, em êxtase, sem acreditar que eu tava recebendo a mensagem da Fabiola, que eu cresci praticamente acompanhando no jornalismo esportivo. E são duas pessoas que eu acho que me inspiram, assim. Bacana, bacana. Outra pergunta que eu vou fazer para você, essa aqui vai ser a minha última, tá? Depois eu vou passar por Marcelo e depois o Murilo. Eu gostaria de saber de você, Stephanie, qual que é o seu sonho? Hoje você está na Rede Globo, você já explicou como você chegou até aí. Qual que é o seu sonho assim a curto e longo prazo? Tem algum obstáculo aí? Tem um objetivo? Fala pra gente. Bom, meu sonho inicial era ser repórter esportiva. Nunca tinha pensado assim na emissora em si. Claro que você trabalhar no Grupo Globo é o sonho de qualquer pessoa que trabalha no mundo esportivo, no jornalismo em si, em geral, na comunicação. E meu sonho agora, eu ainda sou uma representante de rede, né? Eu ainda conto histórias a nível estadual, nível piauiense. E meu sonho agora é ser realmente contratada pelo grupo, não por uma afiliada, e estar lá mesmo na emissora, seja no Rio, seja em São Paulo. Esse é meu sonho a curto prazo. A longo, eu ainda nem parei para pensar, porque acho que só em estar já realizando todos esses sonhos que eu já estou realizando em tão pouco tempo de profissão, acho que eu ainda não parei para pensar o que eu quero daqui a 10 anos. Quero estar fazendo daqui a 10 anos. Tá aí então. Stephanie, da minha parte, eu já vou encerrar aqui, vou deixar para o Marcelo e para o Murilo depois, tá? Eu quero agradecer a você, você foi muito compreensiva, topou o horário tranquilo, quero agradecer muito a você, que você realize seus sonhos, tá? Normalmente, quando a gente faz entrevista com qualquer pessoa aqui, eu sempre pergunto isso, porque eu espero acompanhar aí nas redes sociais e torcer também pela pessoa.
Então, parabéns, continue sendo essa pessoa maravilhosa e lá na frente que você realize todos os seus sonhos. E quem sabe a gente vai mandando mensagem, você vai subindo aí no jornalismo aí. Eu vejo você lá em cima, tá bom? Obrigada. Um grande abraço e fique com Deus. Marcelo Lucena. Deixar aqui minha última questão para a Stephanie Pacheco. Ainda referente ao jornalismo, a profissão, Stephanie, tu tinha falado da questão de entretenimento, porque hoje está correndo uma vertente no jornalismo, assim, um jornalismo um pouco mais engraçado, né? Um pouco cheio de piadas, enfim, usa a questão do YouTube também, muitos jornalistas deixando as emissoras, né, para ter o seu próprio canal, questão de views, engajamento, likes, e muitas vezes estão até faturando até mais do que enfim, no próprio trabalho na empresa. O que tu acha dessa nova vertente? Tu pretende ter também a tua mídia independente? Pode ser um futuro da profissão do jornalismo? Enfim, tu acha que a TV também vai perder espaço com o tempo, com essa questão dos streamings? Cara, eu acho sensacional. É o que eu falei no começo dessa questão de engloba vários públicos, né? Hoje em dia o mundo está totalmente, como é que eu posso dizer, tecnológico. As pessoas, a minha avó lá do interior do Maranhão tem seu celularzinho com seu Spotify para ouvir seus podcasts, né? Onde é que eu imaginei que isso fosse acontecer há 2, 3 anos atrás? Então, eu acho muito importante isso. O esporte da Globo hoje já entrou no entretenimento. Se vocês forem parar para perceber, vocês não viam propagandas dentro de programas como vocês veem hoje. Então, assim, mudou muito para a gente, possibilitou outras coisas, porque quando você é contratada pela Globo, você é um produto exclusivo da Globo. Então, quando eu assinei meu contrato, mesmo sendo de uma afiliada, eu era um produto exclusivo da Globo. Eu não podia me associar a nenhuma marca. Não podia. Porque eu tinha que ter aquela isenção. Nem no meu Instagram eu poderia colocar uma localização de um restaurante que eu fosse. Esse é um exemplo mais básico, né? Então, assim, a partir do momento que o esporte foi para o entretenimento, nos permitiu muita coisa. Hoje você vê o Galvão fazendo propaganda da Vox. Hoje você vê várias outras pessoas do esporte associadas a marcas. Então, facilitou muito a nossa vida. Financeiramente é mais tranquilo, porque a gente pode desassociar essa questão de só ser um produto da Globo. E assim, hoje eu não penso em ter minha própria, desvincular de TV, de site, que é o que eu trabalho ainda, né? Porque eu acho que as portas estão se abrindo. Hoje o meu momento é ser realmente repórter. Eu também apresento o Globo Esporte. Geralmente apresento aos sábados, tiro as férias do Flávio. Essa semana eu estou na apresentação. Então, ainda é muita coisa para eu fazer nesse mundo de TV, de site. Ainda não pensei na minha mídia. Mas eu sou muito fã, assim, muito adepta de podcast. Eu acho que se eu fosse fazer alguma coisa no meu futuro, seria para esse viés, que eu acho muito importante. Acho que o tempo que o podcast traz de informação são informações precisas, são informações boas. E acho que essa possibilidade de falar com várias pessoas ao mesmo tempo, de ter várias opiniões em um produto só, é muito importante. Se eu for, se vocês no futuro encontrarem aí, vai ser no podcast. Tá legal. Então, agradecendo aí a participação da Stephanie Pacheco. Muito obrigado da minha parte, Marcelo Lucena. Qual o teu Instagram, Stephanie? Como é que pode te encontrar nas redes sociais? Stephanie Pacheco. Stephanie, do jeito que meu nome é escrito um pouquinho diferente, é Stephanie Pacheco. Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado. Murilo Galati. Bom, muito legal hoje, né, nossa entrevista com a Stephanie, falando um pouco de tudo, né, o futebol piauiense, a evolução não, né, a projeção do 4 de julho este ano na Copa do Brasil e o futebol feminino em si, que é um assunto muito legal de se debater, muito interessante, com muitos viés, né, para você dar suas opiniões. E logicamente tem pessoas que pensam de uma forma, outras de outra, como qualquer situação, mas futebol feminino é uma coisa bacana que eu gosto de falar, que eu gosto de acompanhar, né? E nada melhor do que você para poder conversar com a gente sobre isso. Da minha parte, muito obrigado mais uma vez pelo aceitar o nosso convite, por fazer parte do nosso projeto, né? De poder disponibilizar um tempo para gravar conosco. Muito sucesso a você na sua carreira, nos seus projetos. E o esporte é isso, né? A gente tem que entender um pouquinho de tudo. E muito obrigado mais uma vez pela participação, Stephanie. Meninos, obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer
Eu gosto muito de falar, de levar um pouco da nossa história, né, para o mundo, principalmente vocês que são de outro estado, isso é muito importante. Contar também um pouquinho dessa questão dos bastidores, que as pessoas nem imaginam o que a gente vive por trás das câmeras. Não existe uma vida luxuosa do jornalismo por trás das câmeras, quem dera se fosse, né? Existe muito sofrimento, muito sol quente em treino, em jogo, mas é muito prazeroso. Acho que isso é muito importante, é o que me motiva muito no jornalismo, principalmente jornalismo esportivo. É o diferencial de todo dia. Eu posso ir a um treino 10 vezes por semana do mesmo time, 10 vezes, 5 vezes por semana do mesmo time, mas eu vou sempre ter uma visão diferente. Então, isso é muito gostoso. Eu posso ir numa piscina, fazer uma matéria de natação 100 vezes, mas eu sempre vou ter uma visão diferente. Então, é isso que me motiva no jornalismo esportivo. E é um recado que eu sempre deixo para as pessoas que estão em casa, ouvindo, vendo, que queiram trabalhar com jornalismo esportivo. A gente precisa de material humano, nós precisamos de pessoas, principalmente de mulheres, ainda é muito carente. E aí é estudar, se dedicar, você consegue. Eu era uma menina do interior do Maranhão, que não imaginava que ia me formar em jornalismo, que não imaginava que ia chegar tão perto do meu sonho, que eu ainda não realizei total, de, em 6 anos, conseguir ser uma repórter do Grupo Globo, conseguir ser uma apresentadora do Globo Esporte, e tá dando entrevista para vocês. Que é isso, é uma honra. E é isso, Então tá aí. gente. Marcelo, Vitor, vamos divulgar um pouquinho as redes sociais, né? Vocês que têm sempre os dados na ponta da língua aí. Quem quiser seguir o podcast Gol Olímpico, assistir, quem quiser compartilhar com os amigos, né? Quem quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho. A primeira edição do podcast, pessoal, lá de fevereiro ou março, quem quiser assistir, é só nós três falando. Foi dia 20 de janeiro, Galati. Eu estava vendo um dia desses atrás, até comentei com o Minatel, dia 20 de janeiro, a nossa primeira edição no Spotify. Perfeito. Que era nós três, né, a apresentação do projeto. Quem quiser conhecer um pouco mais de Murilo Galati, Vitor Minatel, Marcelo Lucena e de onde surgiu o projeto Gol Olímpico, o Spotify está aí para vocês acompanharem e mais recentemente com o YouTube, né, Marcelo e Vitor? Fica à vontade aí para nós despedirmos dos nossos amigos telespectadores. Eu passo a bola para o Minatel, que o Minatel tem números aí, dados, as estatísticas do TikTok, do Kawaii, né, que está fazendo sucesso também, obviamente o Instagram e o YouTube também. O TikTok, galera, já está batendo 60 mil, segue lá, Gol Olímpico PDC. O Kawaii também batendo aí quase 20 mil já seguidores em pouco tempo. Então, galera, só para vocês terem uma noção, um pouco trabalho de 7 meses, acho, né? Um pouquinho mais de 7 meses, a gente já tem quase 100 mil seguidores em quase todas as plataformas, contando YouTube, Instagram, Spotify, Deezer, e TikTok e Kawaii. E passamos a semana de 100 inscritos no canal do YouTube, né, pessoal? Já passamos de 100 inscritos aí em um mês e meio de YouTube, graças a Deus. YouTube é o mais difícil de crescer. A gente pede pra galera se inscrever aí, porque o YouTube é o mais difícil de crescer, né? A gente cresce em todas as plataformas, menos o YouTube. O YouTube a gente tem que começar a crescer também. É mais recente, porém, a gente precisa do seu like, da sua inscrição, para poder ir apoiar o nosso trabalho, o nosso projeto, beleza? Show. Um grande abraço a todos. Um abraço, Marcelo, um abraço, Murilo, e um abraço, Stephanie, que foi perfeita aqui nos comentários, nas suas análises, nos seus comentários de futebol feminino, do 4 de julho, do futebol do Piauí, e falar um pouquinho sobre os seus sonhos, tá? Um grande abraço e é nóis. Valeu! Abraço, gente!